Nessa terceira e última parte da aula, nós vamos falar sobre os metais, sobre a ótica dos metais, e posteriormente a gente vai. A gente até agora só falou sobre a interação dos sólidos com luz visível, nós vamos falar um pouquinho sobre a ótica quando a gente tem outros comprimentos de onda envolvidos. Então, primeiro falando sobre os metais, uma das coisas que mais chama a atenção deles é que eles são bons espelhos. E a explicação no ensino médio disso é que eles têm elétrons livres, então se você joga um campo elétrico neles, os elétrons vão rapidamente se redistribuindo aqui na superfície, de maneira a blindar o campo elétrico externo e impedir que ele penetre, o efeito da gaiola de Faraday. E dessa maneira a gente tem uma reflexão muito boa dos metais. Como é que a gente agora traduz essa explicação em uma explicação microscópica, quântica do que está acontecendo ali? De novo, a gente tem que olhar a estrutura de bandas. O que ocorre nos metais é que a gente tem muitos estados desocupados dentro da própria banda que a gente está. Então, como tem muito estado livre com muita facilidade de você acessar, são estados muito próximos de energia, então isso significa que quando você joga um comprimento de onda visível, tipicamente você consegue excitar o elétron dentro de uma própria banda. A gente pode fazer uma transição intrabanda. E essas transições são muito fortes. Então, na verdade, isso faz com que a gente consiga absorver e reemitir num tempo muito, 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 muito pequeno. Então, esse processo de absorção e reemissão muito rápido que são os microscópicos, são as razões microscópicas dos metais refletirem super bem. Essa aqui é a ideia. Agora, por que então que eles têm cores diferentes? Por que a gente tem o ouro aqui mais avermelhado e a prata aqui mais esbranquiçada? Por que isso acontece? E aí, na realidade, o que a gente tem que ver é o seguinte. Quando a gente olha uma banda, como a gente viu aqui, por exemplo, fazendo método de tight binding, essa banda tem uma certa largura. E a gente mostrou que essa largura é dada por 4T, como vocês podem ver aqui, inclusive, nessa figura. Essa largura daqui é dada por 4T. Onde T era justamente o parâmetro de Hopkin no nosso método de tight binding, ou seja, ele é uma medida do quão fortemente o elétron consegue saltar de um átomo para o átomo vizinho. Então a gente vê que metais diferentes vão ter T's diferentes, e isso faz com que eles tenham larguras de banda diferentes. Então o que acontece é que no ouro, a nossa banda ela é muito menos larga, muito mais estreita, né? Enquanto que na prata a gente tem uma banda bem mais larga. Isso significa o seguinte, que tanto no ouro quanto na prata a gente tem uma valência 1, de maneira que, como a gente viu na aula passada, isso vai acabar fazendo com que a banda deles fique semi-preenchida. Só que no caso da prata, a distância energética do meio da banda para o topo, ela é maior do que acontece com o ouro. Então, quando você joga quando você joga aqui no material um fóton vermelho, então ele vai ter aqui a frequência do vermelho, isso daqui faz com que ele tenha, o vermelho ele tem uma energia muito baixa, né, da frequência dos visíveis, né, o vermelho é que tem a frequência mais baixa. Então a energia é pequenininho, de maneira que ele consegue absorver e reemitir com muita facilidade o vermelho. No entanto, se você começa a jogar frequências cada vez maiores, chega uma hora que ele não consegue mais absorver direito essa frequência, porque a banda é estreita o suficiente para isso. E aí, para frequências altas, ele acaba, mesmo estando no visível, ele acaba não absorvendo direito, e isso faz com que ele não absorva e, portanto, não reemita frequências muito altas. Por isso que ele acaba ficando aqui avermelhado. A prata, como essa largura daqui é grande, isso faz com que a prata consiga absorver e reemitir com facilidade qualquer frequência do visível. E aí ela fica mais esbranquiçada. Ambos são reluzentes, porque essa propriedade de serem bons refletores, né? Ou seja, tem a ver com o fato, como a gente viu, apenas deles serem condutores, apenas deles serem metálicos. Ou seja, eles vão absorver e reemitir com facilidade a luz que está chegando neles. Só que o ouro faz isso só para algumas frequências e a prata faz para todas as frequências visíveis. Essa aqui é a ideia. Tá? Agora, voltando um pouco ao isolante, eu quero agora começar a comentar o seguinte. Tudo que a gente fez até agora foi supondo que a gente tinha que a luz que incide está no visível. Por outro lado, se a gente joga luz de comprimento de onda diferente, a gente começa a ter outros fenômenos. Então, por exemplo, se você pega aqui
o vidro, ele é um isolante. Então, ele deixa passar a luz visível, como a gente observa. A gente faz janela com vidro por isso, a gente quer ver o que tem do outro lado. Agora, quando você incide radiação ultravioleta, a radiação ultravioleta tem uma frequência maior do que 3 pontos, do que a frequência do visível. E uma hora essa frequência é suficiente para você fazer uma transição, né, do elétron da banda de valência para a banda de condução. Então, de fato, quer dizer, vidro ele absorve no ultravioleta, tá certo? Por isso que você não consegue se bronzear estando do outro lado da janela, porque a radiação ultravioleta não vai passar e ela é que te bronzeia, né? Então, os isolantes, eles podem absorver, eles vão absorver em algum momento radiação ultravioleta a partir de uma certa frequência. Então, depende do valor do gap. Mas, então, realmente é uma má ideia você se bronzear dentro de casa, né? A gente já sabe disso. Além disso, se a gente olhar no infravermelho, a mesma coisa. Isso aqui é uma imagem como a gente está acostumado a ver. Ou seja, é uma imagem no visível. Então, você vê aqui que esse saco plástico ele é preto. Por outro lado, a lente do óculos do rapaz aqui é transparente. Agora, se você observa com radiação infravermelho, aí muda tudo. Nota que aqui o plástico ele é transparente no infravermelho, tá certo? Ele não absorve. Por outro lado, o óculos é opaco, ele está aqui preto, né? Então, realmente essas propriedades ópticas elas são fortemente dependentes dos comprimentos de onda envolvidos. Tá? Nota que aqui aparece um pseudo-paradoxo, porque a ideia é que o vidro, né, aqui da lente do óculos, ele é transparente no visível exatamente porque o gap é muito grande comparado com a frequência do visível. Então a frequência do visível seria capaz de jogar ele só para cá e ele precisa de mais energia do que isso. Então por que ele é opaco no infravermelho? Porque o infravermelho tem menos energia ainda. Então a gente fica com esse grande ponto de interrogação aqui. E a resposta é a seguinte, é que até agora a gente só está considerando transições eletrônicas. Mas lembra que o sólido ele pode interagir com a radiação por outros graus de liberdade. Em particular, uma é famosa para a gente, que é os fônons. Então, quando a gente tem os fônons óticos, que são aqui os que têm maior energia, eles vão ter energia em cerca de centenas de mA/volts, que corresponde ao infravermelho. Ou seja, para a luz visível ela não acopla em geral com os fônons, porque a luz visível tem uma frequência maior do que as frequências das vibrações dos sólidos. Por isso que a gente pode desconsiderar completamente os fônons. Vejam que na aula inteira de hoje a gente só falou em elétron. A gente só falou em teoria de bandas para os elétrons e pronto, acabou. Porque a gente estava preocupado com a luz visível. Mas se você joga infravermelho, a gente tem que levar em consideração que você pode absorver a luz excitando vibrações da rede. Vibrações que vão corresponder justamente a você produzir fônons no material. Tá certo? Então, mas aí você precisa jogar no infravermelho mesmo. Então eu explico que o óculos do rapaz é preto. Então aqui eu queria fazer alguns comentários. Essa diferença de ordens de grandeza entre as transições vibracionais e eletrônicas, ela é uma consequência direta da diferença de massa entre o próton e o elétron, como vocês veem bastante, um pouco no curso de quântica e bastante no curso de física atômica, né? Ou seja, a ideia é que como a massa do átomo, né, do próton, é muito maior do que a massa do elétron, isso é que produz essa hierarquia aqui de energias. Porque lembra, como a gente viu, que a energia vibracional vai ter a ver com raiz de K sobre a massa do átomo, que é muito grande comparado à massa do elétron. Então, realmente, essas diferenças de energia vibracional são bem menores do que a diferença de energia eletrônica, né? Que vai ter a ver aí com a massa reduzida do átomo, que é basicamente a massa do elétron. E o rotacional, então, é pior ainda, né? Porque a energia rotacional, como a gente viu, ela tem a ver com... ela vai ser proporcional, né, a h cortado ao quadrado sobre o momento de inércia. Né? E aí o momento de inércia realmente é proporcional à massa do átomo, ou seja, é menor ainda do que as transições vibracionais. Então, realmente, a luz visível ela está preocupada só realmente com essa transição eletrônica. A gente não precisa levar em consideração os fônons. Agora, tem bastante diferença realmente entre a interação do fóton com fônons ou com elétrons, porque os fônons eles são bósons, ou seja, a contrapartida clássica dele é ondulatória, ou seja, no limite clássico os fônons são ondas, são as ondas de vibração, é o som no material, né? E o elétron é férmion, então no limite clássico ele se comporta como um corpúsculo, né? Então é bem diferente os dois casos. Nota que nos casos do fônon, tanto no caso do fônon quanto do elétron, a gente tem bandas de energia, então isso é uma semelhança entre os dois casos.
mas a interpretação é diferente nos dois casos. Quer dizer, no caso do fônon, nota que cada nível de energia aqui corresponde a um modo de vibração distinto. Então, se eu pego aqui esse nível de energia, ele corresponde a uma vibração em que os níveis de energia de vibração estão separados por h cortado ômega, que é esse nível de energia aqui. Então, as energias possíveis aqui refletem frequências de vibração possível para os átomos. Cada nível vai ser um modo de vibração distinto. Agora, aqui, quando a gente coloca nos elétrons, como a gente viu, cada nível de energia aqui corresponde ao nível de energia de um único elétron na presença da rede. Tá? Depois, na verdade, teorias mais modernas de matéria condensada, teoria do líquido de Landau e tal, vocês vão ver que quando você tem a interação elétron-elétron, você ainda consegue, em certos casos, fazer uma teoria de banda. Mas a gente não está discutindo isso aqui no curso, a gente está desprezando a interação elétron-elétron. Então, para a gente, cada nível de energia aqui é o nível de um elétron na presença de um potencial produzido pelo cristal. Enquanto que, no caso dos fônons, era um movimento coletivo de vibração dos átomos. Né? Além disso, a interação com o fóton cria um fônon no modo de mesma frequência. Tá certo? Então, aqui a transição que você tem é a transição de cada oscilador harmônico. Ele vai do fundamental para um nível excitado. Tá? No entanto, no caso do elétron, a interação do fóton muda o estado do elétron. O elétron salta de um nível de energia para um nível de energia diferente. O número de elétrons é conservado, ao contrário do número de fônons. Né? O número de fônons ele não é conservado. Tudo isso é, claro, uma questão da escala de energia envolvida. Se você for para a teoria quântica de campos, você pode também criar e destruir elétron. Né? Mas né, os níveis de energia envolvidos no sólido, o número de elétrons é conservado e o número de fônons, não é. Ou seja, então, realmente, além disso, cada estado pode ser ocupado por um número arbitrário de fônons. Então, lembra que sempre que a gente discutiu fônon, a gente em nenhum momento falou se a banda estava semi-preenchida ou preenchida completamente. Isso não faz sentido, porque em cada nível aqui eu posso colocar um número arbitrário de fônons. Claro que se eu começar a botar muito fônon, quebra a aproximação harmônica. Então a gente no curso está sempre supondo que a gente tem poucos fônons presentes. Mas a ideia é que você pode ter mais de um fônon. Então não tem isso de estar preenchido ou não preenchido as bandas. As bandas mostram só quais são as frequências que eu posso ativar e pronto. Enquanto que cada estado eletrônico contém apenas um elétron, porque ele é um férmio. Então isso faz com que faça sentido você falar em diferentes níveis de preenchimento, e como a gente viu, isso está totalmente ligado a qual é a resposta elétrica que o material vai dar. Então é bem diferente mesmo conceitualmente os dois casos, tá certo? Pelo fato de um ser férmio e o outro ser bóson. Então isso encerra a aula de hoje, tá? E na próxima aula a gente vai discutir um pouco mais aprofundadamente a física dos semicondutores. Obrigado aí pela presença.